Olá a todos os companheiros de terra. Deus abençoe a cada um que neste momento vai poder saborear e partilhar das boas novas do reino dos céus que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta para esta nossa geração, isto é, o profeta Caco Filipe. Eu tenho um tema pertinente, um tema capital, um tema qual merece a atenção de todos os companheiros de terra, a fim de poderem compreender como podemos ser salvos hoje. Em cada geração e em cada tempo, de acordo com as Sagradas Escrituras, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo tem uma única maneira de conduzir o seu povo. O Senhor Jesus Cristo tem uma única maneira de salvar o seu povo. E para o tempo em que nós nos encontramos, a pergunta que vale a pena fazer para todos os habitantes da terra procurarem compreender é como podemos ser salvos hoje. Você vê, a Bíblia, conforme eu tivera dito, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, ela diz-nos de que o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus dos Espíritos e dos Profetas, conforme ilustra Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz-nos que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Deus tem uma única maneira de conduzir o seu povo. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na história, nós podemos compreender claramente de que Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo sobre a terra. E Oséias 12:3 é bem claro nos mostrando de que por um profeta Jeová tirou Israel do Egito e por um outro profeta Israel foi preservado. Sempre é por meio de um profeta que Deus conduziu Israel. Sempre é por meio de um profeta mensageiro vivo que Deus conduz e conduzirá o seu povo. Você vê no Advento, você vê de que quando Israel, lá em Juízes capítulo 3, versículo 15, quando a Bíblia nos diz em Juízes capítulo 2, versículo 9 a 11, de que primeiramente houve uma outra geração de que não conheceu Jeová, nem tampouco o que Jeová fez. E em Juízes, já no capítulo 3, no versículo 15, do mesmo livro de Juízes, aí diz que uma geração clamou por Jeová, a fim com que Jeová pudesse enviar-lhes um Salvador. E Jeová, por sua vez, enviou-lhes um Salvador que era Jeúde. Jeúde era o profeta, sendo ele profeta, todo profeta mensageiro vivo em uma geração é a salvação para aquela geração. Em cada tempo e em cada geração, você vê, ninguém tem como ser salvo, ninguém tem como estar na vontade de Deus, ninguém tem como seguir Deus fora deste mesmo profeta. Vejamos lá em Juízes capítulo 3, versículo 15, quando o povo clamou por Jeová, a Bíblia nos diz, a Bíblia bem clara nos mostrando de que Jeová levantou-lhes, enviou-lhes um Salvador. E este Salvador não era o que as pessoas hoje insinuam ou imputam nas mentes das pessoas, sendo o próprio Jeová ele mesmo. Não, mas era um profeta mensageiro vivo. E quando Deus viu que a raça humana ia em direção à perdição e também queria que esta mesma raça humana pudesse ter a vida eterna, a vida que é dele, então ele desceu, encarnou-se em um homem, e este homem era Jesus de Nazaré. Enquanto Jesus de Nazaré ministrava, você vê, Jesus de Nazaré teve duas missões. Há duas missões que Jesus de Nazaré veio cumprir, a qual faz deturpamento das pessoas e faz com que as pessoas hoje não compreendem. Jesus teve duas missões. A primeira missão era o seu ministério profético, como profeta. Se Deus enviou-lhe na terra, Deus encarnou-se nele, veio na terra, primeiramente ele tinha que vir como um profeta mensageiro, porque Deus fala por lábios humanos. Deus não poderia enviar um homem sem que este homem seja o seu portador de uma mensagem. Então, quando Jesus de Nazaré estava na terra, ele era um profeta mensageiro vivo naquele tempo.
E Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Moisés ele mesmo havia advertido ao povo de que Deus suscitará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. E em Atos capítulo 3, versículo 20 a 23, nos é mostrado de que ao profeta a qual Moisés falou é este Jesus que os seus pais crucificaram e rejeitaram. Portanto, Jesus de Nazaré era um profeta mensageiro. Lucas capítulo 11, versículo 43, aborda-nos também claramente a respeito do mesmo assunto de que eu estou aqui a tratar, de que Jesus de Nazaré era um profeta. Ele teve duas missões na terra. E eu estou aqui a poder explicar a respeito da sua primeira missão, que era como profeta. Como profeta, Jesus de Nazaré, Deus encarnou-se em uma carne, Deus encarnou-se em um homem. Este homem era Jesus de Nazaré. Ele teve duas missões. A primeira missão era como profeta. Como profeta, ele somente veio para aqueles naquela geração. Ele era a salvação naquele tempo. Ninguém poderia ser salvo fora dele. Ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém poderia ir ao Pai a não ser por ele. Enquanto somente ele estava na terra. E mesmo ele também era a luz do mundo. Porque todo profeta é a luz do mundo. Por esta razão que ele mesmo nas suas palavras disse em João 9,5 de que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo. Porque cada mensageiro que vem é a luz. E se aquele mensageiro que era a luz na geração passada morre, sendo ele a luz, então há trevas, há escuridão. O diabo, por sua vez, pega da sua mensagem e vai fundar uma religião. É nesse sentido, nesta via que as religiões surgiram e surgem na terra. Então, Jesus de Nazaré teve duas missões. A primeira missão, que é a missão profética, somente era para os céus. Por esta razão que ele havia dito claramente àquela mulher samaritana de que ele somente foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. O ministério de Jesus de Nazaré somente era para os seus irmãos, somente era para os judeus. Você vê? Então, por sua vez, quando ele estava na terra, ele já teve seus discípulos, seus apóstolos. E seu ministério profético era somente para os seus irmãos. E tem a segunda missão, que é o sacrifício da humanidade. Em relação ao sacrifício, isto aqui é para toda a humanidade, para toda a terra. Mas quanto ao seu ministério, era somente para os seus irmãos. Após o sacrifício, o ministério profético de Jesus passou. Ele voltou na sua posição como Deus, na sua posição como Pai, o Espírito Santo. Você vê? Pai, Filho e Espírito Santo é um só. É Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava na terra, ele dizia que eu vou ao Pai, eu e o Pai somos um, assim diante. Ele era mesmo o próprio Pai. Quando ele dizia, oh Pai, perdoa-lhe, assim diante, era ele mesmo o próprio Pai. Você vê? Por esta razão que quando os seus discípulos, quando ele disse que eu vou ao Pai, uma vez os seus discípulos perguntaram-lhe, Senhor, aonde está o Pai? E ele disse, há tanto tempo convosco, vocês não me conhecem? Você vê? Jesus Cristo era o próprio Pai, era o Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava na terra, era uma carne humana. Então, enquanto ele estava na terra, ele era o profeta naquele tempo. Ninguém poderia ser salvo exceto por ele. Era Deus no meio do seu povo, era o Deus Todo-Poderoso, era a plenitude de Deus. Você vê? Agora, quando ele volta na sua posição, no Antigo Testamento, ele agiu na forma de pai. No Novo Testamento, agiu na forma de filho. Hoje, age na forma do Espírito Santo, sendo Deus em nós. Você vê? Deus sempre esteve na terra, mas a boca de Deus, o legislador da palavra de Deus em uma geração, é o profeta. E ninguém em uma geração, ninguém te minta, ninguém te ilude. Ninguém tem como ser salvo, ninguém tem como estar na vontade de Deus fora do profeta mensageiro vivo que Deus ele mesmo envia em uma geração. Você vê,
Em Mateus capítulo 23, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo ele mesmo prometeu enviar profetas. Prometeu enviar verdadeiros profetas. Mas o que se passa? As pessoas baseiam-se em Atos capítulo 4, versículo 12, para a fim de rejeitarem o profeta Caco Filipe, que é o único profeta que o Senhor Jesus Cristo ele mesmo enviou à terra como os profetas da Bíblia. As pessoas usam Atos capítulo 4, versículo 12 para dizer que em nenhum outro nome há salvação na terra, debaixo da terra, acima dos céus, assim em diante. Mostrando de que só há salvação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo, realmente só há salvação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele que morreu pela humanidade. Mas o profeta que nos envia, assim como enviou Caco Filipe, ele salva em nome de Jesus Cristo. Ele batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, pela mensagem que Jesus Cristo ele mesmo deu-lhe. Você vê? Não há um outro nome a qual nós podemos ser salvos. É nome, não é pessoa. Pessoa há outras pessoas. No tempo de Noé era a pessoa a qual nós poderíamos ser salvos. A qual nós fomos, se você lá tivesse, poderia ser salvo. Mas Noé se poderia salvar em um nome. Não seria em seu nome, mas seria em nome daquele que lhe enviou. Mas você, por sua vez, não vai se basear em nome de Jesus, não vai pegar o nome de Jesus e não, já só sabe o nome de Jesus, é tudo. Não. Há uma forma, há uma regra para fazer. Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia ilustra-nos, mostra-nos claramente de que o Senhor Jeová, que é o Senhor Jesus Cristo, não fará nada sem que primeiramente revele a sua palavra aos seus servos, os profetas. E você vê mais. Vejamos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Não é? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Aqui, a Bíblia, ok? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Diz-nos assim: e pela manhã, Josafá pôs-se de pé e disse: escutai-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, acreditem em Jeová vosso Deus e sereis estabelecido. Acreditem nos seus profetas e prosperareis. Você vê? A Bíblia é bem clara, recomendando-nos em confiarmos unicamente no Senhor Jesus Cristo, que é o Jeová, e nos seus profetas a que Ele envia, a qual Ele deixou a promessa em Mateus capítulo 23, versículo 34. E a prosperidade que aqui refere-se não é prosperidade carnal, não é prosperidade física. Não quer dizer que se você acreditar no profeta que Deus enviou, o único verdadeiro profeta que Deus enviou para essa geração, que é o profeta Caco Filipe, por sua vez você vai ser rico, você vai ter aquilo, você vai ter acolá, assim, não é que você vai prosperar. E essa prosperidade é uma prosperidade espiritual. Você vê, os teus olhos vão se abrir, você vai compreender a sedução. Realmente você compreenderás que fora de Caco Filipe, hoje, sobre toda a face da terra, todos os líderes religiosos, todos esses David, Emmanuel Macandiwa, Tibi Joshua, David Oyedepo, Tel Rosborne, Benny Remy, todos esses Simão Lutumba, a profetisa Tina, o profeta Eliseu, todos esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Cília Malafaia, Marcos Feliciano, Alejandro Bulhon, todos esses são nada mais a não ser a encarnação do diabo Satanás. Eles são estrelas errantes ao serviço do diabo Satanás. Eles vieram na terra em cumprimento de uma profecia, sim, claramente. Mas esta profecia é o que a Bíblia advertiu-nos.
em Mateus capítulo 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Eles não estão a fazer nada, a não ser do que a Bíblia ela mesma já anunciou, do que eles fariam. Você vê, se hoje alguém segue Vladimir Santiago, se hoje alguém segue Dilma Macedo, Ben Rim, David Owen, Manuel Macandiu, Tibi Joshua, assim diante, por que ele segue? O que ele segue? É milagres. Você vê? E o Senhor Jesus, o Jeová, revelou a João na ilha de Patmos de que nos fins dos tempos, que é o tempo a qual nós vivemos, a dificuldade da vida e a doença levaria toda a terra a estas igrejas para receberem a marca da besta. Você nem não pode ver que hoje as pessoas, basta um homem aparecer, vai fazer milagres e prodígios, cura assim diante, todo mundo tem problema, todo mundo tem doença, todo mundo padece assim diante. Todo mundo está à procura de uma solução da sua doença. As pessoas não estão à procura da solução da salvação da sua alma. As pessoas querem pessoas que vão poder curar a enfermidade que lhe assola, a fim de ele poder viver mais tempo na terra. As pessoas estão preocupadas com coisa do nada. Você pode morrer paralítico. Se você acredita no profeta vivo do seu tempo, que é o profeta Cabo Filipe, uma alma liberta de todos os maus espíritos e uma alma curada da paralisia ou da cegueira, um paralítico pode ser salvo, de que acredita hoje no profeta Cabo Filipe. Mas um homem que era paralítico anda, vai no inferno, se ele por sua vez rejeita o profeta Cabo Filipe, que é o profeta vivo do seu tempo. O mais importante para ti não é os milagres, não é os prodígios, não é a cura da hipertensão que te assola, não é as doenças que assolam o teu corpo, não é as dificuldades da vida, não é o que você busca, mas o que você deve buscar é pela salvação. Nós viemos na terra, você vê, nós viemos na terra e nós iremos sair dessa terra e um dia prestaremos conta diante de Deus. O mais importante na terra é a vida eterna. A vida eterna, que é a vida de Deus em nós. Que você vê, Deus abandonou sua divina majestade a fim com que pudesse vir morrer por nós, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida como Ele. Mas há uma norma a seguir, não há uma regra a seguir. Deus fala pelos seus próprios profetas. Deus em uma geração não envia 5 profetas mensageiros, 2, 4, 3, não. Assim como o Tibi Joshua também é profeta mensageiro, Vladimir Santiago também é profeta mensageiro, assim, às vezes dizem que não, os dois são de Deus, mas têm doutrinas diferentes, princípios diferentes. Não é isso. Deus não está na confusão, Deus não está no espetáculo. Deus somente envia um profeta mensageiro vivo na terra, que é o portador da sua mensagem. A boca de Deus. A boca de Deus é uma geração, é o profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro que é a boca de Deus na terra. E hoje a única boca autorizada de Deus é o profeta Cabo Filipe. Agora, você vê, pode existir milhares de profetas de Efésios 4:11 estabelecidos pelo profeta mensageiro vivo. Mas não pode existir mais de 2 profetas mensageiros. Pode existir pessoas com dons de profecias, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Mas não pode existir milhares ou 2 ou 5 profetas mensageiros. Quais são os profetas mensageiros? Profetas mensageiros são aqueles que têm uma mensagem. São portador de uma mensagem para a sua geração, que é a salvação na sua geração. Você vê? Em Atos capítulo 13, versículo 47, podemos ver claramente aqui de que Paulo, ele mesmo, disse que o Senhor estabeleceu-lhe como sendo a luz para as nações e a salvação até aos confins da terra. No tempo de Paulo, tudo começa a graça para as nações. Quando Deus deixou Israel, ele virou-se para as nações. Paulo, sendo ele o primeiro mensageiro para as nações,
Na primeira era da igreja, o primeiro mensageiro da primeira era da igreja, tem 7 eras, estamos na 7ª era, que é a última era, que é a era de Laodiceia. A primeira era de Éfeso, a qual o mensageiro era Paulo, o pai da era. Quando Paulo começa o seu ministério, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, estabeleceu-lhe como sendo a luz e a salvação até aos confins da terra. No tempo de Paulo, ninguém poderia ser salvo fora de Paulo. No tempo em que Paulo ministrava, ninguém poderia estar na voz de Deus fora de Paulo. Era o que Paulo pregava, era o que Paulo dizia, que você tinhas como ser salvo. Esta é a única maneira que Deus estabeleceu. Você vê, em João 5,35 e em João 9,5, Jesus disse que João foi a luz do seu tempo e vocês regozijaram nela por uma estação. A luz é o mensageiro, é um profeta vivo. E na outra parte, Jesus disse que enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, por um tempo. Você vê? Então, amados companheiros de terra, para terminar, saiba de que a única maneira que você tem como ser salvo hoje é você acreditar no profeta Caco Filipe. É você reconhecer o profeta Caco Filipe como sendo o único e verdadeiro profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo Ele mesmo para a salvação desta geração. E ninguém hoje, sobre toda a face da terra, tem como ser salvo fora do que este homem, o profeta Caco Filipe, prega. No tempo de Noé, será que alguma pessoa foi salvo do dilúvio que não creu em Noé? Existiam paralíticos lá, existiam pessoas que estavam internadas nos hospitais, existiam pessoas acamadas, existiam bebês recém-nascidos, assim diante. Mas davam luz no terceiro dia do dilúvio, ou no quinto dia, ou no oitavo, ou sétimo, ou não, como assim diante. Mas Deus não teve compaixão de ninguém porque rejeitaram o profeta que Ele enviou. Quem dos paralíticos, ou dos surdos, ou dos cegos, que não puderam ouvir Noé a pregar, foi salvo? Nem todos ouviram Noé no tempo de Noé, mas Deus não foi injusto em destruir todos. Só o facto de você nunca ouvir falar do profeta Caco Filipe e morreres sem ouvires falar do profeta Caco Filipe, já é a prova que você é um filho do diabo. Porque se você fosse um filho de Deus, você saberia que pelo menos existe um profeta de Deus na terra de nome Caco Filipe. E Deus Ele mesmo iria te convencer e te fazer reconhecer que Ele realmente é o único e verdadeiro profeta nessa geração. Você vê, há proliferações de religiões sobre toda a face da terra. Há milhares de igrejas sobre toda a face da terra. Todas elas clamam ser de Jesus. Todas elas clamam ser de Jeová. Assim em diante. Mas como é possível adorarmos um só Deus, servirmos um só Deus, mas com doutrinas e princípios diferentes? Como é possível? Não adora-se um só Deus, não serve-se um só Deus enquanto vocês têm doutrinas ou princípios diferentes. Deus é um Deus de paz, é um Deus de ordem. E Deus Ele mesmo envia um profeta mensageiro vivo na terra. E ninguém tem como ser salvo, ninguém tem como servir Deus, ninguém tem como estar na frente de Deus fora deste mesmo profeta. Rejeitar este profeta é rejeitar Deus. Rejeitar este profeta é você rejeitar a tua própria salvação. Você vê, os fariseus, os saduceus, os religiosos do tempo de Jesus pensavam de que por eles rejeitarem Jesus, então eles eram filhos de Deus, porque eles clamavam ser de Moisés, clamavam ser de Abraão, assim em diante. Mas hoje nós que temos a história, sabemos pela história de que todos eles realmente seguiram o meu caminho. Agora, a mesma prova que eles tiveram lá, que era Jesus de Nazaré, na tua geração, que é nessa geração, no início do século XXI, Deus enviou Caco Filipe como sendo a prova para essa geração, para provar o que a tua boca diz. Lendo a história, você vai ver que Isaías foi cortado em pedaços. Você vai ver que realmente foi mal o que o povo lá fez, porque a história já está também que Isaías foi um profeta de Deus, foi verdadeiro. Lendo a história, vê que Jeremias foi deixado num poço. Então você vai ver, realmente o povo lá cometeu um grande erro em rejeitar Jeremias, porque você já vê pela história, como já a história já está feita, você vê que Jeremias foi um verdadeiro profeta. Vendo mais pela história, vai ver que Jesus, ai meu Deus,
foi crucificado, apedrejado, chicoteado. Até você lendo a história isso, você pode até chorar ao ler, você pode lacrimejar assim em diante, mas você não estava lá, não sabias qual seria a tua posição. Hoje, por você ler, você acredita por você mesmo, não por alguma prova assim, mas por você mesmo, pelo teu orgulho, pela tua convicção, você crê em todo o teu coração. Se você lá tivesse, não iria estar ao lado daqueles que lhe crucificaram, ou não iria lhe crucificar. Agora, mas qual é a prova? O que te prova que a tua boca diz? O que te prova que os teus pensamentos te oferecem? A prova é que na tua geração também há promessas. Em Mateus capítulo 23, versículo 34, de vir verdadeiros profetas. Você vê, Mateus 24, como Mateus 23. Primeiro está o 23. Primeiro deve ser prometido o verdadeiro, para que quando o verdadeiro vir, existir o falso. Mas como é possível existir o falso sem ter o verdadeiro? Como vamos distinguir do falso verdadeiro sem ter um verdadeiro vivo? Você vê? No tempo de Jesus, será que pela Bíblia, né, pelos rolos, as pessoas não conseguiram distinguir quem era o Messias? Os fariseus que eram doutores da lei, aqueles velhos barbudos que eram doutores da lei versados nas escrituras, mesmo assim rejeitaram o Messias, mesmo eles admirando. A história nos mostra que Jesus estava com 12 anos, foi na sinagoga e falou, todo mundo lá admirou assim em diante. Mas por que eles não acreditaram em quê? Em Jesus? Por que não acreditaram que não? Este é tão menino para poder dizer essas coisas. Esse deve ser o Messias a qual a Bíblia diz. Por que eles não conseguiram entender isso? A Bíblia, o livro, a história nunca faz alguém identificar ou crer no profeta vivo de seu tempo. Simplesmente te dá uma ideia de como os profetas podem vir e como são tratados. Você vê, o profeta é como o vento. Você sabe de onde vem tal vento, mas não saberás de onde virá o outro vento. Você, quando um profeta está na terra, somente os filhos de Deus é que acreditam nele. No tempo em que Paulo ministrava, só os que foram predestinados para a vida eterna é que creram em Paulo. Os filhos do diabo rangeram os dentes. Os filhos do diabo estão postrados na serpente, que são os religiosos, a qual são os que matam os profetas, rejeitam os profetas. A Bíblia nos mostra em Atos capítulo 13, versículo 48, de que todos quanto foram predestinados para a vida eterna creram em Paulo. Todos quanto foram predestinados para a vida eterna creram em Paulo. Hoje, se alguém é predestinado para a vida eterna, ele irá reconhecer Jacob Filipe como o único e verdadeiro profeta para essa geração. O único e verdadeiro profeta para essa geração que está com as palavras de vida eterna. Só se você foi predestinado para a vida eterna. Se não fosse, então você poderá estar no mesmo lugar dos fariseus, dos filhos do diabo em cada geração, e ao mesmo tempo acreditando que não se deixa no tempo de detalhe, o profeta irá acreditar. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 23, já é para terminar, já estamos no final. Mateus capítulo 23, versículo 30. O que diz no versículo 30? Diz assim, vamos lá ver. E eles disseram, se nós estivéssemos nos dias de nossos pais, nós não iríamos nos juntar para derramar o sangue dos profetas. Contudo, vós dão testemunho contra vocês mesmos, e que sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Para terminar essa passagem que eu vou terminar com ele, medita em casa, Mateus capítulo 23, versículo 30. Você vê? Os fariseus diziam a Jesus, se eles estivessem no tempo dos seus profetas, não poderiam se juntar com os seus pais para poder derramar o seu sangue. Por que eles diziam isso? É que eles lendo a história, não é? Mesmo você lê a mesma história. Pois Isaías foi cortado em pedaços. Jeremias foi lançado num poço. Jesus foi crucificado. Sadraque e Abednego fizeram aquilo assim em diante. Então, é lastimável. Você sente. Você acredita por si mesmo que não farias isso. Mas o que Jesus disse-lhes no versículo 31 de Mateus capítulo 23, diz de que vós dão testemunho contra vocês mesmos, e que sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Por quê? Porque eles
Eles rejeitavam Jesus, o profeta vivo do seu tempo, e ao mesmo tempo tinham essa esperança. É a mesmíssima coisa hoje. Às vezes dizem que não, Jesus morreu pelos meus pecados, é só Jesus, mas ninguém. Mano, Jesus não vai te salvar se você rejeitar Caco Filipe. Jesus não vai te salvar se você permanecer católico, protestante, evangélico, planista ou membro de qualquer igreja. Jesus não morreu na cruz para que você seja escravo da religião. Jesus não morreu na cruz para que você seja membro de uma igreja. Jesus disse que aquele que recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Jesus não envia proliferação de religiões. Mesmo dentre as religiões, todas estão divididas. Na igreja metodista, a igreja metodista unida, a igreja metodista não sei o quê, na igreja pentecostal, a igreja pentecostal de não sei o quê, a Assembleia de Deus tal, a igreja universal mundial, a igreja batista não sei o quê, a igreja católica ortodoxa, romana, americana. Olha, proliferações de religiões. Dentro das igrejas adventistas, a igreja adventista reformada, a igreja adventista de Maranata, a igreja adventista Luz do Mundo. Cada igreja há divisões, hein? Há confusão de doutrinas. Uns creem dessa maneira, outros creem daquela maneira, uns creem que isso aqui está certo, mas aqui é errado, outros creem que isso aqui. É uma confusão extraordinária. Mas toda esta confusão nos levará ao inferno. O inferno tem milhares de portas, que são todas essas igrejas. Mas os céus só há uma porta, que é o profeta mensageiro vivo da geração. E ninguém tem como ser salvo fora deste mesmo próprio profeta. Então, amados companheiros de terra, você que tiver esta graça de poder acompanhar este vídeo, eu convido-te a procurar saber por você mesmo quem realmente é o profeta Caco Filipe. Por que ele diz que todos os líderes religiosos são a encarnação do diabo Satanás e que todo o sistema religioso são purgatórios e redes de Satanás para poderem enviar as almas para o inferno, aqueles somente cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Busca por você mesmo quem é Caco Filipe, vai no Play Store se tiveres um telefone Android ou no App Store se tiveres um telefone iPhone e procura por Profeta Caco Filipe. Instala o seu aplicativo Profeta Caco Filipe, entre parênteses o oficial, e leia os seus sermões e irás procurar também no site www.filipecacu.org, a qual depois de abrir o site, clica na bandeira de Portugal para ver tudo em português, a fim de poderes compreender por você mesmo quem realmente então é o profeta Caco Filipe, porque ele é o único e verdadeiro profeta nesta geração. Deus vos abençoe, Deus vos ilumine. A minha oração é que Deus, Ele mesmo, faça-vos compreender o que Ele está fazendo. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.